Bem-vindos, inscritos do canal. Hoje vamos falar sobre algumas curiosidades interessantes relacionadas ao Super Nintendo no Brasil. Este console de videogame, lançado pela Nintendo em 1990, foi um marco na história dos jogos eletrônicos e conquistou milhões de fãs ao redor do mundo. No Brasil, não foi diferente. Uma curiosidade interessante sobre o Super Nintendo no Brasil é que, devido aos altos impostos de importação na época, o console chegou ao país com um preço bastante elevado. Isso fez com que muitos brasileiros não pudessem adquirir o aparelho logo no lançamento, o que levou à popularização do mercado de locação de jogos. Muitas pessoas optavam por alugar os cartuchos de jogos em locadoras, em vez de comprá-los, o que se tornou uma prática comum na época. Outra curiosidade é que, devido à pirataria de jogos eletrônicos no Brasil, muitos jogadores tinham acesso a cópias não autorizadas de jogos para o Super Nintendo. Isso fez com que muitos títulos fossem distribuídos de forma ilegal, o que prejudicou as vendas oficiais dos jogos. No entanto, essa prática também contribuiu para popularizar o console no país, tornando-o acessível a um público mais amplo. Além disso, o Super Nintendo no Brasil também foi marcado por algumas adaptações locais. Um exemplo disso é a versão brasileira do jogo, Super Mario World, que foi lançada com algumas alterações em relação à versão original. O jogo foi traduzido para o português e teve algumas mudanças nos diálogos e nos nomes dos personagens, para se adequar melhor ao público brasileiro. Outra curiosidade interessante é que, apesar de o Super Nintendo ter sido lançado há mais de 30 anos, o console ainda é muito popular entre os colecionadores e fãs de jogos retrô. Muitas pessoas ainda têm o aparelho em funcionamento e continuam jogando os clássicos da época, como Super Mario World, The Legend of Zelda, A Link to the Past e Donkey Kong Country. Por fim, vale ressaltar que o legado do Super Nintendo no Brasil é inegável. O console marcou uma geração de jogadores e deixou uma marca indelével na história dos videogames no país. Mesmo após tantos anos, o carinho e a nostalgia pelos jogos do Super Nintendo ainda estão presentes na memória de muitos brasileiros, que continuam a apreciar e celebrar esse icônico console de videogame. E assim encerramos o nosso vídeo sobre as curiosidades do Super Nintendo no Brasil. Espero que tenham gostado e que tenham se sentido nostálgicos ao relembrar os bons tempos de jogatina com esse clássico dos videogames. Obrigado pela audiência e até a próxima.